Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É com muita alegria, né, que acolhemos a todos vocês, mesmo com boas-vindas. E pedimos, né, que se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Vai deixando também o seu joinha. E também, né, vai comentando. Comenta o que você acha da meditação da palavra, da história do santo de hoje. Vamos movimentando aí esses comentários. Eu sou Giovana, né? E esse aqui é meu esposo Lucas. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a igreja, no dia de hoje, né, nesse dia 18 de novembro, a igreja venera São Frediano. São Frediano, ele nasceu na Irlanda no século IV. Ele nasceu numa família cristã e ele se tornou monge. E quando ele era monge, ele saiu em peregrinação para Roma. E lá ele se dedicava muito a cuidar dos que mais precisavam, a cuidar daquelas pessoas mais marginalizadas da sociedade. E ele, lá, ele prestando esse serviço todo àquela comunidade, tendo vida de oração, intimidade com Deus. O clero da cidade que ele lá estava decidiram colocar ele como bispo. E na sua vida como bispo, ele pedia esmola incansavelmente para construir asilos para idosos, construir igrejas, construir mosteiros. E ele sempre cuidando daqueles que mais necessitavam. Ele também construiu hospitais para atender as pessoas doentes, aquelas pessoas que não tinham condição de pagar. E ele foi um santo que se dedicou muito a isso, a olhar para os que mais precisavam. Mesmo sendo bispo, tendo vamos dizer assim, um título maior, ele não deixou de olhar para aqueles que mais precisavam. E é isso que Cristo quer de cada um de nós, que a gente aprenda com São Frediano a olhar para o próximo. Não somente se importar com a nossa vida, não somente se importar com a nossa dificuldade, com nossos problemas, com as nossas feridas, mas também se importar e olhar para aquelas pessoas que precisam e necessitam. Esse é o ensinamento que São Frediano nos deixa nesse dia de hoje. São Frediano, rogai por nós. E eu já convido você a pegar conosco, né, a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, o Evangelho de hoje, no capítulo 19, dos versículos de 11 ao 27. Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 11 ao 27. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus iria se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostrastes fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse:
Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: Tu recebes o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu aguardei num lenço, pois eu tinha medo de ti. Pois és um homem severo. Recebe o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo por causa da tua boca. Sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esses já têm 10 vezes a quantia? Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas a todo aquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. E quanto a estes meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este evangelho é um evangelho muito parecido com o evangelho que nós refletimos nesses dias, né? O evangelho dos talentos. Mas nessa passagem, o Senhor coloca no meu coração destacar com vocês algo não semelhante tanto ao outro, mas no reino de Deus. Focar nesse reino de Deus que Jesus vem trazer nessa história. Aqui, logo no início, o homem, ele parte para um país distante. E o objetivo desse homem era lá se tornar rei para retornar. O tempo que esse homem ia passar lá, ele não fala, mas ele queria passar um bom tempo lá para que voltasse e reinasse. E nisso, ele fez o quê? Ele escolheu 10 dos seus servos e deu uma quantia de dinheiro para que eles trabalhassem e multiplicassem esse dinheiro. Mas o que foi que aconteceu? Na ausência deste homem, os servos, juntamente com outros cidadãos daquele lugar, planejavam algo diferente, pois eles não gostavam daquele homem. Eles não queriam que aquele homem fosse rei. Eles não queriam tê-lo como rei. Então eles enviaram pessoas para contestar e não permitisse que ele se tornasse rei. Porém, ele consegue ser rei e ele retorna para aquele lugar. E aí ele começa a agir conforme ele sabia. Ele começa a agir de acordo com a ação de cada um, com a atitude de cada um na sua ausência. E aí, onde é que entra o reino de Deus nesse meio? Entra que Jesus Cristo, ele é o homem. Ele é o homem que sobe aos céus para preparar um lugar para a gente. E ele entrega também bens a nós. Ele entrega a nossa vida, ele entrega dons, ele entrega pessoas para que a gente cuide delas. E ele quer que a gente se prepare para a sua volta, para quando ele voltar, a gente tenha algo a ofertar a ele. E aí o que é que acontece? Voltando para a nossa realidade, para o mundo que vivemos, nós vemos que muitas pessoas não querem ter Jesus como rei da sua vida. Não querem ter Jesus como Senhor da sua vida. Então o que é que essas pessoas pregam? Essas pessoas pregam que o céu não existe. Essas pessoas pregam que o inferno não existe. E essas pessoas pregam que o importante é ser feliz e você pode fazer o que você quiser da sua vida e que Deus não existe. Começam a pregar coisas totalmente contrárias a tudo aquilo que a nossa fé ensina, para que a gente não busque o céu, mas que a gente vire as costas para o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. E nós, como cristãos, não podemos deixar-nos levar por essas pessoas. Não podemos nos deixar levar por essas pessoas que só querem nos tirar do nosso bem maior, que é Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado, porque o mundo é mau. O mundo não é bom e ele não tem coisas boas pra gente. Então ele vai oferecer coisas que tem cara de ser bom, que parece ser bom, mas que não são boas pra gente. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado onde a gente anda, o que a gente fala e com o que a gente ouve.
para que aquilo, quando a gente filtrar, para quando a gente ouvir, não venha nos fazer mal, mas que a gente saiba filtrar, né? Que só entre no meu ouvido aquelas coisas que me fazem bem e aquelas coisas também que vêm de Deus. Não se deixar levar por essas pessoas que querem tirar a imagem de Cristo como Rei e Salvador. Nós vimos vários exemplos, nós vimos o exemplo do carnaval, daquelas pessoas que foram lá e saíram se vestindo de Jesus e fazendo aquelas coisas obscenas, coisas horríveis, coisas que afetam muito a nós como cristãos. E muitas vezes, nós como cristãos aplaudimos essas pessoas. É aí que nós precisamos ter cuidado. Muitas vezes chega uma pessoa pra gente e diz: ei, não é bem assim não. E você sabe o que é a verdade, porque você tem conhecimento do que é a sua fé. E você acaba dando ouvido para essas pessoas. Muitas vezes você tá ali seguindo direitinho a doutrina da igreja, o que a igreja pede, e chega uma pessoa e cochicha uma coisa no seu ouvido e você já começa a olhar com um olhar meio torto. Porque talvez você mesmo conhecendo, você não estava confiante totalmente no poder de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelas pessoas do mundo. Temos que ter muito cuidado para não cair nesse relativismo de dizer o que importa é se te faz bem. Nem tudo que parece te fazer bem é bom para você. Nem tudo que parece te fazer bem vem de Deus. E pode te fazer bem hoje, mas depois você vai ver o quanto vai te prejudicar. É isso que o mundo quer. Nós precisamos ter a noção, a certeza, a convicção de que o mal, ele não quer o nosso bem, até porque ele é mal. O inimigo, ele nunca vai querer que você seja feliz. Ele vai fazer com que você pense que você será feliz com alguma coisa, mas aquilo só vai te fazer mal. Até porque quanto mais longe de Deus estamos, mais mal estaremos. Então nós precisamos focar o nosso olhar em Cristo e ser obediente. Se aquele servo fosse obediente ao seu senhor, quando ele retornasse, ele não tivesse guardado o dinheiro, mas ele tivesse trabalhado com aquele dinheiro, quando o Senhor voltasse, ele não receberia aquelas palavras duras. Até porque ele disse: eu sei como tu és. E o Senhor disse: mesmo sabendo como eu sou, tu agiste dessa forma. Mesmo sabendo que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. O Senhor, ele vai nos julgar assim, de acordo também com nossas atitudes. Ele é misericordioso. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos a confissão, nós seremos perdoados. Mas se não nos arrependemos, nós veremos também a justiça de Deus. E aí nós não podemos reclamar, porque foi através de nossas próprias atitudes. Nós precisamos focar o nosso olhar no Senhor e não nos deixar levar pelo zum do mundo, pelo que o mundo está aí soprando, pelo que as notícias de jornais andam dizendo, pelo que as mídias, pelo que as novelas estão passando. A gente tem que ter muito cuidado também com as novelas que assistimos em nossa casa, com os jornais também, porque nem todo jornal tem fonte segura. Nós sabemos disso, tem canais que é na cara, quando você começa a assistir o jornal, você já vê que ali tem mentira. E também, né, filmes, muitas coisas, são muitas coisas, porque nós vivemos na era da comunicação. E nessa era de comunicação social, através de redes sociais, as mentiras e a palavra de enganação do inimigo chegam mais rápido aos nossos ouvidos. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado conosco. E também precisamos ter cuidado com os nossos, com as crianças, com os jovens. Ter cuidado para que a gente não se perca. Para que a gente, quando o Senhor voltar, retornar, não faça que nem aquele servo que escondeu e nem como aqueles que fizeram de tudo para que o Senhor não fosse rei, não fosse reconhecido como rei. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Esse zelo, esse amor. Amém? Amém. Então, que assim, nesse momento, você possa fechar os seus olhos, se você se sentir à vontade, e dizendo: sim, Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o rei da minha vida. Me ajuda a não me deixar levar pelas coisas vãs desse mundo. Me ajuda a não me deixar levar pelos lobos que andam me
me circulando, querendo me devorar. Eu creio firmemente que Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família. Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Me ensina, Senhor Jesus, a proclamar também com a minha vida o Teu senhorio, o Teu reinado. Senhor Jesus, me ensina também a me preparar para a Tua volta, para que eu possa me encontrar contigo na vida eterna, Senhor. Me ensina, Senhor Jesus. Venha ao meu encontro nessa noite. Coloca agora diante do Senhor mesmo toda a situação a qual você se encontra, tudo aquilo que você traz no seu coração e diz, Senhor, me ensina nessa situação a ser mais de Ti. Me ensina a proclamar que o Senhor é o Senhor da minha vida nessa situação. Eu sei, amada irmã e irmã, que às vezes parece muito difícil proclamar o Senhor como o Senhor da vida, quando às vezes parece que nada tem dado certo. Mas proclama hoje que o Senhor é o Senhor da tua vida e você verá que muitas vezes coisas não têm dado certo porque aquilo não é o melhor de Deus para você. Porque talvez ainda não esteja no tempo de você receber essa graça porque você ainda não está pronto. Então louva o Senhor, vai dizendo, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida e eu coloco essa situação em Tuas mãos. Porque Tu és o meu Senhor, é só em Ti que eu confio, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu tudo. E a Ti eu te entrego a minha vida e tudo que eu trago em meu coração. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós queremos avisar que a partir de amanhã, né, nós estaremos iniciando a novena de Nossa Senhora das Graças, aqui, né, pelo Instagram. Então, aqui no YouTube e também pelo Instagram GL Casal Católico. Esperamos, né, a participação de vocês também para que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora das Graças por tantos pedidos que nós trazemos em nosso coração, né? Quantas intenções nós não temos, então vamos colocar na mão daquela que pode interceder por nós. Então, agradecemos a vocês por ter estado conosco até este momento. Louvamos e bendizemos a Deus pela sua vida, pela sua família. Louvamos e bendizemos a Deus pelo sim que você dá a Ele hoje, participando conosco deste momento. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou desse momento de partilha e meditação, compartilhe o vídeo para outras pessoas e comenta também aí embaixo o que foi que você achou. Amém? Amém. Estávamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.